Entenda a história da Bíblia em poucos minutos. No princípio, Deus criou o homem sem pecado para viver em comunhão com ele. No jardim do Éden, Deus deu uma ordem: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem desobedeceu. O pecado entrou no mundo. A humanidade perdeu a comunhão com Deus e passou a seguir seus próprios desejos, afastando-se cada vez mais do seu Criador. As consequências apareceram rapidamente. Caim matou seu próprio irmão, Abel, e com o passar do tempo a violência e a maldade aumentaram, tanto que a Bíblia diz que toda a imaginação dos pensamentos do homem eram continuamente má. Gênesis 6, verso 5. Então Deus decidiu julgar a humanidade por meio do dilúvio. Porém Noé achou graça aos olhos de Deus. Ele e sua família foram preservados para que a humanidade recomeçasse e voltasse a encher a terra. Os anos passaram, os povos voltaram a se multiplicar, mas o coração do homem continuou inclinado ao pecado. Muitos anos depois, Deus chamou um homem de nome Abrão e fez uma promessa. Dele surgiria uma grande nação e por meio dessa descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Havia, porém, um problema. Sua esposa, Sarai, era estéril, mas Deus cumpriu a sua promessa de forma sobrenatural. Eles tiveram um filho chamado Isaque. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Mais tarde, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. De Israel nasceram 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. Deus também revelou a Abrão que seus descendentes viveriam como estrangeiros em uma terra que não era deles. Seriam escravizados por muitos anos, mas depois seriam libertos com grande poder. Essa promessa se cumpriu quando a família de Israel foi para o Egito. Ali seus descendentes cresceram, tornaram-se uma grande nação, mas acabaram sendo escravizados. Cerca de 400 anos depois, Deus levantou Moisés para libertar seu povo por meio de grandes milagres. Deus julgou o Egito e os seus deuses, mostrando que somente Ele é o verdadeiro Deus. Então tirou Israel da escravidão e os conduziu em direção à terra que havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, chamada Canaã. No deserto, Deus entregou ao povo a sua lei. Por meio dela, revelou a sua santidade, o que era o pecado, e ensinou como seu povo deveria viver uma vida separada para ele. Mas quando alguém pecava, a consequência era a morte. Em sua misericórdia, Deus estabeleceu os sacerdotes e os sacrifícios. Em vez de o pecador receber diretamente a pena pelo seu pecado, um animal era oferecido em seu lugar. O animal morria e o pecador permanecia vivo. Assim Deus ensinava ao povo que o pecado é algo grave e que a desobediência sempre tem um preço. Depois de entrar na terra prometida, a história de Israel continuou por muitos séculos. Depois, Deus levantou juízes para libertar o povo quando ele se afastava, mas repetidas vezes o povo voltava ao pecado. Mais tarde eles pediram um rei, porque queriam ser como as outras nações. Enquanto permaneciam fiéis a Deus, eram protegidos e abençoados. Mas quando abandonavam o Senhor para adorar outros deuses, Deus permitia que fossem derrotados por outras nações e levados como escravos. Mesmo assim, o problema do coração humano permanecia. Deus não queria apenas sacrifício e cerimônias religiosas, queria arrependimento, fé e obediência. Mas muitos continuavam vivendo no pecado, enquanto mantinham apenas a aparência da religião. Foi nesse contexto que Deus levantou profetas. Eles chamavam o povo ao arrependimento, denunciavam a idolatria, a injustiça e lembravam que Deus desejava um coração sincero. Ao mesmo tempo, afirmavam que uma promessa que vinha desde Abraão, Deus não havia desistido da humanidade. No tempo certo, ele cumpriria a promessa feita a Abraão, e por meio de sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Séculos depois, cumpriu essa promessa, enviando Jesus ao mundo. O Cristo, o Messias,